Oi pessoal, então vou fazer mais um vídeo e vou usar como base teórica para a apresentação desse vídeo essa gramática do Mauro Ferreira, aprender e praticar gramática, tá? Então vou incluir o conhecimento técnico que ele traz com aquele vocabulário mais simplificado que vocês conhecem das minhas aulas. E hoje o nosso conteúdo vai ser sobre a classificação do predicado, tá? Então a gente já tem aí alguns vídeos sobre os tipos de sujeito, estava faltando esse da classificação do predicado. Então, nós temos 3 tipos de predicado. Eu coloquei aqui em cores diferentes, que é para vocês gravarem bem. Então, o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Então, vamos ver o que cada um deles significa. Começando pelo predicado verbal. O predicado verbal vai ter o verbo de ação, né? Um verbo significativo, um verbo de ação. O núcleo do predicado vai ser o próprio verbo. E aí aqui vocês têm o exemplo, ó, os alunos, que é o sujeito, né? Não tá, eu deixei aqui em branco, né, para vocês visualizarem bem. Estudaram muito. Então, estudaram é um verbo de ação e essa classificação, esse predicado aqui é classificado como predicado verbal. Tudo que está em rosa aqui é o predicado verbal. O predicado nominal, que eu estou trazendo aqui em amarelo, ele apresenta um verbo de ligação, que é aquele verbo que tem a ver com estado. Então, são aqueles verbos. Anota aí, ó, essa dica. São aqueles 9 verbos que eu sugiro vocês, né, terem sempre em mente. O ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar, viver e virar, tá? Então, esses verbos com o sentido de estado, que tem a ver com estado, são os verbos de ligação. Então, predicado nominal não traz verbo de ação, traz um desses verbos com sentido de estado. E o núcleo do predicado vai ser o predicativo, que a gente chama, né, lá na aula de palavra caracterizadora. Então, não é o verbo, né, que é o contrário do predicado verbal, em que o núcleo é o verbo. Aqui o núcleo do predicado não é o verbo, é a palavra caracterizadora, é o predicativo. Aqui está o exemplo. Os alunos, eu peguei o mesmo sujeito, que é para vocês não ficarem ali confusos com a questão do sujeito, porque esse é um vídeo de predicado. O que está em amarelo é o nosso predicado. Então, ficaram contentes. Então, lembram? Ser, estar, ficar, aí o ficar, tá? Ficaram contentes. O contentes é o predicativo, é a palavra caracterizadora, vai ser o núcleo do nosso predicado nominal. O predicado verbal, que eu trago aqui, o predicado verbo nominal, desculpa, está aqui numa cor vermelha, que é para chamar bem a atenção, ele tem verbo de ação também, mas diferente do predicado verbal, ele traz 2 núcleos. Um núcleo é o próprio verbo, aquele verbo de ação, e o segundo núcleo é o predicativo, que pode ser daí em relação ao sujeito ou ao objeto, que é um conteúdo que nós vamos estudar mais adiante, mas, né, como a gente vem chamando a palavra caracterizadora. Então, aqui o exemplo, ó, mesmo sujeito, para não criar confusão, os alunos estudaram, né, o mesmo verbo lá do primeiro exemplo, que é um verbo de ação, então, e contentes. Os alunos estudaram contentes. A gente tem o verbo de ação e a palavra caracterizadora, que é o contentes. Então, nesse predicado, teríamos 2 núcleos,
o verbo de ação e a palavra caracterizadora. Isso é o que forma o nosso predicado verbo nominal, certo? Então, gravem tudo isso, anotem, vejam esse vídeo quantas vezes quiserem, coloquem no modo acelerado para a professora falar super rápido e vocês terem menos tempo de reprodução. E se quiserem, dá um like, se inscreve no canal, tá? E a gente tira as dúvidas sempre que puder em sala de aula ou através aí das redes, conforme vocês tiverem disponibilidade. Então, um beijo!